a tier list de hoje vai ser dos melhores trabalhos da temporada no futebol europeu. Então a gente botou vários camaradas aqui, né, e os seus respectivos clubes. Então, por exemplo, a gente pode começar com o Lampard no Chelsea. Se a gente coloca ele na categoria que foi uma masterclass, né, tipo absurdo, no máximo 3 nessa categoria, beleza? Se foi um trabalho brilhante, se foi um trabalho bom, mas podia ser melhor. Se foi um trabalho, e se foi um trabalho que ele tentou destruir o clube. No caso do Lampard, né, como torcedor do Tottenham, eu acho que o trabalho dele foi brilhante, brilhante, nada menos do que brilhante. Mas o que tu acha, cara? É meio bizarro falar isso porque o Lampard ama o Chelsea, mas tentou destruir o clube no sentido de que o trabalho dele foi péssimo, né? Cara, o Lampard é aquele cenário de, pô, traz o Lampard, pior do que tá, não fica. Ficou. E conseguiu ficar pior, cara. Nossa, é muito ruim, cara. Muito, muito ruim o trabalho do Lampard. É um dos piores. E olha que ele ficou pouco tempo, né? Só pegou a reta final da temporada. Mas foi péssimo, péssimo, péssimo em todas as instâncias. Foi péssimo nas eliminatórias contra o Real Madrid. Foi péssimo na Premier League. Teve várias derrotas. Vários jogos que nem gol conseguiu fazer. Não tem muito o que dizer. Horroroso. Agora eu vou puxar a trinca de Portugal aqui pra gente falar, cara. O Ruben Amorim, que não faz tanto tempo foi campeão português com o Sport, e nessa temporada acabou não conseguindo deixar o time nem no top 3 na Liga Portugal. Também caiu na Champions, depois caiu na Europa League, né? Temos o nosso querido Roger. Cara, eu já falei várias vezes também, mas eu achei que o Sport, quando jogou contra o Tottenham, jogou tão bem que eu fiquei emocionado com a temporada que eles poderiam fazer e acabou não rendendo muito. Eles eliminaram o Arsenal, né? Também na Europa Tem League. disso, né? Aquele golaço do Pedro Gonçalves no meio do campo, não foi? O Roger Schmidt, no comando do Benfica, primeira temporadinha dele, já fez uma temporada brutal. Até a Copa do Mundo, os caras não tinham perdido um jogo, né? Estavam muito bem. Depois ganharam a Liga Portugal aí. E acho que perderam uma chance de ir pra uma semifinal de Champions, mas de qualquer maneira foram fortes também. Tanto é que eu achava que os caras seriam favoritos aí pra passar pra semifinal. E depois o Sérgio Conceição, que perdeu a Liga pro Benfica no final das contas, não por muitos pontos, e venceu as 3 competições de Copa que tinha pra disputar: a Supercopa, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Yuri, comenta um pouquinho sobre esses 3 trabalhos. Amorim, né, cara? Como o Pedro falou, foi um trabalho que começou muito bom, né? Começou muito bacana, tinha boas projeções, né? Ele que 2 temporadas atrás foi campeão português com o Sport, né? Fazendo uma temporada realmente muito boa. Mas, infelizmente, o clube não teve força, né? Não teve força para seguir bem durante a temporada inteira. Foi eliminado na fase de grupos da Champions, né? No grupo que tinha o Tottenham, né? Então, você já consegue imaginar aí o tanto de coisa de errado que tem que ser feito para ser eliminado no grupo que tem o Tottenham, né? E depois acabou indo para a Europa League, eliminou o Arsenal, né? Que foi um time que teve brigando pelo título da Premier League durante muito tempo, mas depois foi eliminado pela Juventus, o que também não é nada animador ser eliminado por essas Juventus. E no Campeonato Português não conseguiu se classificar para a Champions League, né? Acabou ficando atrás ali do Braga, né? Naquela disputa pela terceira vaga, a vaga dos playoffs, né? Então eu acho que o trabalho do Amorim tem que ficar ali no medianos, né? Não fica na última categoria com certeza, mas eu acho que tem que deixar na categoria dos medianos. O trabalho do Conceição também, cara, todos os méritos para ele. Se classificou num grupo que tinha o Atlético de Madrid e que tinha o Bayer Leverkusen, né? Não era um grupo simples, né? Mas o Porto foi muito bem. Chegou no Mata-Mata da Champions, acabou caindo nas oitavas de final para a Inter, que é finalista, né? Então você cair para um time que é finalista, acho que tá dentro do planejado, né? Não foi uma queda vexatória, muito pelo contrário. Acho que a eliminatória que o Porto fez contra a Inter foi até melhor do que a do Benfica, né? O Porto, ele ficou a isso aqui, cara, de levar o jogo contra o Porto, contra a Inter para prorrogação. Então também foi uma eliminatória muito boa. Fez um campeonato português muito bom, perdeu por causa de 1 ponto, né, para o Benfica, só 1 ponto, é uma diferença muito pequena. Chegou a ficar mais de 20 jogos de invencibilidade na temporada inteira, ganhou as 2 Copas, então acho que também é um trabalho dos melhores. Acho que, infelizmente, por não ter sido campeão do campeonato local e não ter conseguido ir mais longe na Champions, é meio difícil saber se encaixa em brilhantes ou em bons, mas acho que tá por ali. E o do Roger Schmidt para mim é o melhor desses aí do futebol português, né? Foi campeão do campeonato, passou de fase na Champions, deixando o Juventus para trás e PSG também, e conseguiu chegar às quartas de final da Champions, primeira vez que o Benfica chega em 2 quartas de final de Champions seguidas na era moderna da competição. Então acho que o Schmidt com certeza merece estar em brilhantes. Infelizmente acabou tendo uma queda, né, na segunda metade, também pela perda do Enzo Fernandes, que era um dos melhores jogadores da equipe. Acho que estava no script, mas de maneira geral foi um trabalho brilhante, especialmente levando em conta que foi a primeira temporada dele no clube. O Conceição no bons e o Amorim no medianos. O Conceição no bons, mas assim, com um pé no brilhantes, né?
bem pertinho Um ali. pezinho no Brilhantes, beleza. Próximo da nossa lista aqui é o nosso querido De Zerbi, né? O De Zerbi que chegou para substituir uma missão muito difícil, para substituir o Graham Potter, que ia fazer um grande trabalho de anos já no Brighton, e ele não só conseguiu manter o trabalho do Graham Potter, como melhorou, o time classificou para uma competição europeia pela primeira vez na história, revelou vários jogadores pro mundo aí que estão agora sendo desejados por... McAllister fechou com o Liverpool hoje, tá? Sendo desejados por outros clubes aí. E, cara, até jovens, assim, o cara meteu... O bicho fez o Welbeck meter gol. O bicho pegou um jovenzinho lá de 19 anos, vindo da América do Sul, o Enciso. E o Enciso tá bem também. Então, cara, ele tá fazendo todo mundo jogar bola, né? De Zerbi vem pro Tottenham. Mas, enfim, cara, o que tu acha do trabalho dele? Pra mim é nada menos do que brilhante. É brilhante, com certeza, né, cara? Assim, ele pega um trabalho que ele não fez pra temporada, né? Ele assume o Brighton logo após a saída do Graham Potter, né? E ele não só dá continuidade ao trabalho bom do Potter, como ele melhora, né? Foi uma temporada realmente excepcional do Brighton, melhor do que a temporada passada, que já tinha sido boa. Vários jogadores jogando uma bola incrível, né? O McAllister, assim, acho que se não fosse esse excelente trabalho no Brighton, nem teria ido para a Copa do Mundo, né? Caicedo, Estupinhã, essa galera toda. Tem até o Ferguson, né? Que tem nome de craque, quase isso, né? Digamos assim. Então, com certeza, o De Zerbi merece estar aí no Brilhantes. O cara que foi elogiado várias vezes nessa temporada pelo Guardiola, por exemplo. E o Ten Hag, então, cara, começou a temporada humilhado pelo Brentford, brigou com o Cristiano Ronaldo, despachou o CR7, melhorou o time e no final das contas acabou perdendo a final da Copa da Inglaterra pro City, mas ganhou a Copa da Liga, né? E também conseguiu fazer aí com que o seu time batesse um recorde de vitórias em casa numa temporada. Ten Hag conseguiu consertar um pouco as coisas, montou um time forte. Acho que o trabalho dele é muito, muito bom, né? Eu acho que também é muito bom. Eu já elogiei várias vezes aqui. Eu acho que era um trabalho num contexto muito difícil, né? Você tá assumindo um clube gigante que tá numa pressão muito grande por péssimos resultados em outras temporadas. E ele conseguiu matar isso de letra, conseguiu bater de frente com grandes jogadores e no vestiário, ajeitar as coisas, deixar tudo em ordem. Acho que faltou ao Ten Hag, cara, um desempenho melhor fora de casa para esse Manchester United, né, cara? Porque realmente ele conseguiu transformar o Trafford no Fortaleza novamente. Mas fora de casa a equipe acaba pecando muito. Eu acho que fica nessa categoria do bons, mas podiam ser melhor por conta disso. Mas o futuro é promissor. O Conte, cara, teve uma trajetória curiosa no Tottenham, porque quando ele chega, ele conserta o time, bota o time na Champions, o que foi incrível. Todo mundo, pá, agora vai, Conte é isso, Conte é aquilo. Chegou na temporada e, ao contrário de muitos trabalhos que geralmente vão ficando melhores com o passar do tempo, o do Conte foi piorando a cada rodada. Então, no começo da temporada, ele chegou a ficar ali top 3, né, por muitas rodadas na Premier League. Depois foi caindo, o time foi tropeçando, foi dando vergonha, até que teve aquele 3-3 contra o Southampton lá, que ele literalmente caiu atirando, né, caiu jogando merda no ventilador. Então, eu acho que ele acabou tentando destruir literalmente o clube. tentou destruir o clube. Não, assim, de verdade, esse aqui foi o único que literalmente tentou destruir o clube na saída dele. Tipo assim, ele saiu, falou, é pra ser assim? Então, daí botou o pé pra fora da casa, jogou um fósforo aceso pra trás, assim, pra tacar fogo na casa, sacou? Foi isso que ele fez, acho, na minha modesta opinião. Não tem muito o que dizer, né, cara? O trabalho do Conte realmente tinha uma boa projeção para essa temporada, levando em conta a temporada passada, mas muito decepcionante. Muito ruim na Champions, muito ruim nas Copas, muito ruim na Premier League, né? Acabou que era uma vaga, assim, cara, que pelos primeiros meses parecia que, pô, o Tottenham vai se manter ali no G4 de boa, vai se classificar para a próxima Champions, mas as coisas degringolaram de maneira incrível no segundo semestre e não tem muito o que dizer. Um trabalho realmente bem ruim. Uhum. O Klopp teve que se reinventar durante a temporada porque o Liverpool começou muito mal na Premier League, ficou lá pra metade da tabela, né? E depois no final, na reta final, depois do pós-Copa aí, acabou conseguindo consertar um pouco as coisas devagarinho. Ele trouxe jogadores, né, como o Gakpo, ele foi mudando algumas coisas. No final, por exemplo, encontrou esse Alexander-Arnold fazendo uma tarefa de lateral, jogando mais de meia na hora de construir o jogo, né? E conseguiu, no final das contas, levar ainda o Liverpool pra Europa League, o que parecia até difícil, considerando que, sei lá, poucos meses atrás os caras estavam lá em 10º. Então foi uma temporada de recuperação, mas ainda bem muito abaixo do que a gente esperava do Liverpool. Até porque, se for considerar também não só a Premier League, mas a Champions, né? Na Champions eles caíram pro Real Madrid basicamente sem lutar, né? Apanharam e ficou por isso mesmo. Tomaram 6 gols do Real Madrid na Champions, né? Uma Champions muito ruim. Nas Copas também foi muito mal. Foi o Liverpool que ganhou as 2 Copas nacionais na temporada passada. Nessa temporada foi eliminado bem cedo nas 2.
E na Premier League não tem nem o que dizer, né? Uma campanha 70% podre e 30% muito boa nessa reta final. Essa reta final, inclusive, é o que dá esperança para o torcedor do Liverpool, né? De que na temporada que vem o Liverpool vai vir forte. Eu acho que tem que levar em consideração, quando se fala do Klopp, a questão do elenco, né, cara? Que o Liverpool não ajuda muito o Klopp nessa questão de contratações, né? Não é um clube que contrata muito. Tem várias carências em zaga, em lateral, em meio campo, especialmente em meio campo. O meio campo do Liverpool é uma coisa que é cheia de Matusalém, não tem condições. Acho que dá para deixar no meio de anos, mas é quase lá no tentou destruir o clube, porque realmente foi uma Premier League bem estranha do Liverpool. Agora temos o nosso querido Ed Howe no comando do Newcastle, que, pô, cara, a primeira temporada do cara, basicamente, né? Ele já conseguiu levar... Primeira temporada completa dele, já conseguiu levar o Newcastle pra Champions League depois de 20 anos. E não é nem que, cara, assim, o Newcastle contratou bons jogadores, é verdade, mas não é nem que eles contrataram, assim... Não é nem que eles gastaram 600 milhões na temporada, como gastou o Chelsea, né? Contratando jogadores, assim, absurdos e tal. E ele também conseguiu a final da Copa da Liga, foi United e Newcastle, não foi? Então também conseguiu levar o clube para uma final. Eu acho que o trabalho do Ed Howe é brilhante, cara, brilhante. Concordo plenamente. Melhor defesa da Premier League, né? Só 33 gols sofridos no campeonato. Potencializou vários jogadores, como o Trippier, Bruno Guimarães, o Joelinton, o Callum Wilson, o Isaac. Acho que tem muitos mais nesse trabalho do Ed Howe. E se acertarem a próxima janela, pode vir até mais forte para a próxima temporada, para quem sabe até brigar pela Premier League. Exatamente. Bom, o próximo trabalho é o do Mourinho, que na Série Italiana ficou em 6º lugar com a Roma, né, classificando para a próxima Europa League. Isso porque a Juventus perdeu os 10 pontos, né, caso contrário eles teriam ficado em 7º aí. E na Europa League foi até a final, né, muito bem aí, e depois, quer dizer, teve seus momentos, mas o Mourinho conseguiu chegar até a final e perdeu para o Sevilha. Enquanto na Copa da Itália, eu acho que eles caíram cedo também, não tô conseguindo me recordar aqui. Mas como é que tu acha que foi essa temporada aí, apesar de que o Mourinho está com uma grande relação com a torcida da Roma, né? Com um grande carinho aí de ambas as partes, no final das contas fica um gostinho meio complicado, né? A Roma foi eliminada pela Cremonese na Copa Itália. Acho que foi um bom trabalho. Bom, mas podia ser melhor. Não poderia ser melhor se tivesse ganhado a Europa League. Calma. Mas daí a gente vai estar colocando o trabalho do Mourinho no mesmo patamar do Sérgio Conceição e do Ten Hag, amigo. Pô, mas a gente tem que levar em consideração quem ele tá treinando, né? Tá treinando a Roma, pô. Tá, mas acho tipo que assim... pra Roma isso aí não é bom? Tá, tipo assim, tem o 6º melhor elenco da Liga e terminou em 6º. Foi eliminado da Copa Itália pra Cremonese. E perdeu a Europa League pro dono da Europa League, de maneira bizarra. Os caras fizeram 2 gols na final e perderam. Tá, mas tu não acha absurdo que a gente tá colocando... Olha só, na hora que alguém tirar uma screenshot disso aqui e jogar no Twitter, tu não acha que vai absurdo não, cara? A gente tem que explicar isso em tier list. Não é porque tem 2 itens na mesma tier list que esses 2 itens estão comparados, estão equiparados. Por exemplo, só quer dizer que eles estão na mesma prateleira. Mas dentro da mesma prateleira tem níveis. There are levels to this game. Então, assim, mesmo que o Mourinho esteja na mesma categoria, não quer dizer que o trabalho dele é melhor ou é do mesmo nível que o do Sérgio Conceição e do Ten Hag, né? Mas, assim, levando em conta a Roma, o clube onde ele tá, o contexto e tudo, eu acho que é um bom trabalho, pô. Bom, vamos pro próximo então. Graham Potter, acho que ele não tá aqui pelo trabalho no Brighton, que seria excelente, né? E sim pelo trabalho no Chelsea, que acho que foi tenebroso, foi terrível. A única coisa boa que saiu do Graham Potter no Chelsea foi que ele conseguiu virar as oitavas de final da Champions pra cima do Borussia Dortmund, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e venceu o segundo por 2. E passou pras quartas. Fora isso, acho que não tem nenhum momento memorável, acabou saindo pela porta dos fundos, né? Trabalho muito ruim, o que tu acha? Eu lembro do Potter, cara, que depois que eles passam pelo Borussia Dortmund, tem acho que é um evento do Chelsea, e que ele fala, agora a gente vai ganhar a porra da Champions. Aí a galera, alguns dias depois ele foi demitido. Foi bem engraçado, porque o trabalho dele é muito ruim, muito ruim. Ruim na Champions, ruim na Premier League, ruim nas Copas, ruim em tudo. Nesse tentou destruir o clube. Onde dava pra ser ruim, ele foi ruim. Tentou destruir o clube. Próximo, então, ele tentou meter o Voldemort pra cima do Chelsea. Tá aí. O próximo, então, é o Guardiola. Porra, acho que assim, não precisa nem comentar muito, né? Chegou na final da Champions, mesmo se perder, não vai mudar nada. Venceu o Campeonato Inglês, tirando a diferença pro Arsenal. Venceu a Copa da Inglaterra contra o maior rival. Acho que o trabalho do Guardiola é masterclass. Masterclass of the man. Próximo, então, é o Mendilibar. Esse camarada muito desconhecido pegou o Sevilha numa pindaíba desgraçada e conseguiu levar os caras pro título da Europa League. Isso sim que é um trabalho bom. Eu diria até brilhante. Porque pega um time que ninguém esperava nada. O cara foi contra... Ninguém esperava. Sevilha, ninguém esperava na Europa League.
Porra, meu irmão. Pô, cara, não vem com essa da mística. Não vem com essa da mística. No meio da temporada. No meio da temporada ele foi contratado pra não deixar o time cair. Esse era o papel dele. O time tava tão mal que ninguém esperava que ele fosse ser campeão da Europa League. Não vem com essa, não. Aí depois foi avançando e foi crescendo a mística. Claro. Aí venceu a Europa League, tá de parabéns, mas ele foi contratado pra não deixar o time cair, meu irmão. Se o Jorge Sampaoli não tivesse saído do Sevilha, ele tinha ganhado a Europa League. Ah, tu tá, cara. Ah, não. Para. Sai. Ah, sai daqui, cara. Não, tinha ganhado. Não Falou, rapaziada. Cara, o Eurocast se encerra por aqui, então até a próxima edição. Coloca aquele... Ah, tu tá de sacanagem, cara. Os caras assumem o Sevilha, os jogadores tudo virado no girar, parece que estão tudo dopado, pô. Qual é? Como é que tu identifica o trabalho do Mendilibar? Sem sacanagem, pô. Não, falando sério, ó, ele assumiu o Sevilha em março, teve 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas no Campeonato Espanhol. Desempenho mediano. E na Europa League foi campeão. Eu acho que tá num trabalho bom, né? Um trabalho bom. Porque, assim, pô, treinou o clube por alguns meses da temporada. Se fosse na temporada completa, poderia estar um pouco mais acima. Mas, pelo contexto, eu acho que tá um trabalho bom. Próximo trabalho do Nagelsmann. Olha, não tem aquela de que o tempo... Como é que é? O tempo inocentou o Nagelsmann, né? O tempo inocentou o Nagelsmann porque o Bayern de Munique caiu na Champions, sendo patrolado. Caiu na Copa da Alemanha, pro Freiburg. Na Bundesliga, quase perdeu o título pro Borussia Dortmund. Não perdeu porque o Borussia Dortmund é incompetente. Agora, antes disso, existia o Bayern de Munique do Nagelsmann, que tinha problemas, mas era muito melhor do que esse Bayern de Munique da reta final da temporada. O que tu acha que o trabalho dele foi? Acho que a definição de bom, mas podia ser melhor. Porque o trabalho estava sendo muito bem feito, tinha tudo para ter um desfecho bacana, e aí foi interrompido. Surrupiaram o trabalho das mãos dele. Então, acho que... É até meio triste, né? Meio lamentável o que aconteceu com o Nagelsmann, porque realmente ele vinha fazendo um bom trabalho, mas a gente nunca vai saber o que seria esse Bayern se não tivesse demitido ele. Agora vamos ver então, quero ver o que tu vai falar disso aqui, ó. Xabi Alonso pegou o Leverkusen, acho que era o quê? 17º. Terminou em 6ª Bundesliga. Não, vice-lanterna. Terminou em 6ª Bundesliga e o que aconteceu? Na Europa League, caiu pra Roma por 1-0 no agregado, uma retranca desgraçada da Roma. Aí agora tu vai falar que o trabalho do cara foi ruim? Foi bom, trabalho bom. Só bom. Tu quer colocar em brilhante é de sacanagem, pô. Porra, cara, como não? Brilhante ali é seleto, lista seleta. De Zerbi, Schmidt, Howe. Tu pegar um time 17º e terminar em 6º, eu acho que não é brilhante. Não, trabalho bom, não é brilhante não, trabalho bom. Então tá. Foi patrolado pela Roma do José Mourinho. 1-0 no agregado com a retranca desgraçada da Roma. Que isso, bicho. Masterclass de José Mourinho. Próximo, então, é o Terzic. O Terzic é complicado, olha só. Caiu na Champions. Jogo de ida, fez um bom jogo contra o Chelsea nas oitavas. Jogo de volta, o cara conseguiu cair pro pior Chelsea dos últimos 50 anos, né? E na Bundesliga, com todo respeito ao Terzic, acho que fez um trabalho interessante. Botou muito jovem pra jogar. Conseguiu fazer um time do Borussia Dortmund que muitas vezes dava goleada. Não parava de meter gol quando tava vencendo um jogo. Só que, cara, eu acho que é meio que imperdoável o cara perder o título daquela maneira. É imperdoável, cara, não, é uma mancha, velho. É uma mancha muito grande. Fica até difícil colocar o trabalho dele aqui, porque sim, o trabalho é bonzinho, o trabalho do Terzic. Só que por ele ter perdido o título daquela maneira, porra. Mas assim, tu concorda comigo que se não fosse a cagada que a diretoria do Bayern fez, ele nem teria relado na chance de conquistar essa Bundesliga? Concordo. Numa Bundesliga normal, essa pontuação que o Dortmund terminou não seria o bastante para ficar perto de ser campeão. Aliás, o Dortmund terminou com a mesma pontuação do Bayern, né? Eles só perderam a Bundesliga pelo critério de saldo de gols, que o Bayern tinha um saldo de gols melhor. Mas essa pontuação é uma pontuação que normalmente não é o bastante para você brigar por título de Bundesliga. Só foi nessa temporada porque o Bayern fez uma série de cagadas. Mas é difícil fazer essa análise mesmo, cara, porque tem vários pontos positivos no trabalho dele, de fato. Mas também tem muita coisa negativa, né, cara? E esse final, então, foi para deixar qualquer um maluco. Porque acho que mediano não faz jus, mas bom também é muito forte chamado bom. Ah, cara... Tá, vou deixar no mediano aí, beleza. Próximo trabalho do Spalletti, que na Copa Itália caiu também pra Cremonese, num jogo que ele meio que parecia querer ser eliminado, botou o time reserva, pá. Campeonato Italiano, venceu com o pé nas costas depois de 33 anos, tá de parabéns, com um time que tava todo reformulado, tá? Perdeu vários jogadores importantes, mesmo assim ele conseguiu fazer um trabalho muito bom. Na Champions, poderia ter ido melhor contra o Milan, deu o azar de pegar o Milan no momento em que o time tava dando uma queda muito acentuada. Foi eliminado nas quartas de final, mas mesmo assim foi a maior parte...
a Champions League na história do Napoli em que eles foram mais longe. Trabalho dele. Agora vai dizer que o trabalho é só bom. Ah não, porque o Napoli, todo mundo esperava que o Napoli fosse ser campeão italiano. Masterclasse do homem. Espaguete neles, macarrão. Tá aí, o Spalletti que tá indo embora. Talvez seja o melhor trabalho da temporada, tá? Ainda na Itália, a gente tem o trabalho do Allegri. Olha, cara, eu vou me abster de comentar sobre o trabalho da Juventus, né? Vou comentar apenas questões factuais, né? Factualmente, na fase de grupos, ficaram em terceiro com uma campanha ridícula. Foram para a Europa League e caíram para o Sevilha. Na Série A italiana, terminaram em sétimo por causa da dedução de pontos. Se não fosse a dedução de pontos, eles estariam em terceiro lugar. Então, esse é o trabalho do Allegri. Aí, se tá jogando bem ou não, se tá jogando bonito ou não, se o possante do Rabiot é possivelmente o melhor jogador dos caras na temporada ou não, aí eu não vou comentar, não vou dar minha opinião aqui pra não parecer hater. Fala aí, Yuri. Não, é que assim, cara, eu vale pontuar uma coisa. Se não fosse a merda que a diretoria da Juventus fez, eles tinham se classificado pra Champions, tá? O Allegri, Massimiliano Allegri, teria classificado essa Juventus pra Champions se não fosse a diretoria da Juventus ter feito cagada e o clube ter perdido 10 pontos, tá? Mas mesmo assim tem que ficar no medianos, né? Pelo contexto todo, ter caído na Champions do jeito que foi. Não conseguiu chegar na final da Europa League, né? Foi eliminado pelo Sevilha. Acho que, levando em conta tudo, cara, ele até foi bem em alguns momentos, mas no geral é mediano. Beleza, e o próximo é o trabalho do Pioli, que conseguiu levar o Milan pra semi da Champions League, que foi muito interessante, mas acabou caindo pra Inter de forma até mais... lutando menos do que a gente poderia imaginar, né? E na Série A italiana ficou com a quarta vaga da Champions League aí, para um time que tinha sido campeão recentemente, né, do campeonato italiano. Talvez se esperasse um pouquinho mais, ainda que na Champions acho que se esperava menos, né? Ele foi mais além do que as pessoas imaginavam no começo da temporada. É justamente o Milan que não teria ido pra Champions se a Juventus não tivesse sido punida, teria ficado em quinto lugar. É que assim, levar o Milan de volta pra semifinal de Champions é muito pesado mesmo. Acho que fica no bom, mas podia ser melhor. Bom pelo lado da Champions, mas ruim pelo lado da Série A, né? Porque o Milan realmente decepcionou bastante nessa temporada, na Série A. Beleza. Simone, não é Simeone, hein? Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão. Teve momentos ruins da temporada, mas especialmente nos últimos meses aí, conseguiu dar uma retomada no rumo da Inter, principalmente depois que eles passaram das quartas para as semis da Champions. Conseguiu eliminar o maior rival na semifinal da Champions League, só isso aí já seria lendário o trabalho dele. Conseguiu terminar em terceiro campeonato italiano, que, assim, se for pensar, não teve muita briga, né? Já que o Napoli ganhou com o pé nas costas. Então, a terceira posição a 2 pontos da Lazio até que foi bastante ok. E ainda foi pra final da Copa da Itália e ganhou. Então, me parece um trabalho muito bom que, de repente... Brilhante. Não, o trabalho dele é brilhante. A Internacional muito boa. Ficou no top 3 da Série A, ganhou a Copa da Itália, ganhou a Supercopa da Itália, metendo 3-0 no Milan na decisão. Ah, teve essa, né? Exatamente. E chegou na final da Champions eliminando um ótimo Porto do Conceição, um ótimo Benfica do Schmidt e o rival, o Milan, né? Então, um trabalho brilhante que pode ficar ali no Masterclass se a Inter for campeã. Foi campeã da Champions. Agora temos o trabalho do nosso querido Maurício Sarri, lá na Lazio. A Lazio, que não tem um dos melhores elencos, né? E acabou conseguindo ficar em segundo no campeonato italiano. Um time bem interessante que passou despercebido, fora do radar da galera aí durante a maior parte do tempo. Mas apesar de cair nos playoffs da Conference League pro AZ Alkmaar, eles acabaram conseguindo ficar foram vice-campeões da Série A italiana e venceram o Napoli, inclusive, né? Então, essa é a temporada dos caras. Na Copa Itália, eles caíram para a Juventus por 1-0. Foda da Lazio é que eles não brigaram por nada, né? Nada. Não brigaram pela Copa, pela Conference, pela Série A. É um trabalho mediano, na minha opinião. Assim, muito positivo o Sarri ter conseguido levar eles pra Champions, especialmente no pote 2. Mas é foda, cara. Acho que poderia ter sido melhor, especialmente na Conference League, caíram muito cedo. Mas, pô, cara, na Lazio é difícil tu esperar que eles briguem por alguma coisa, né? Talvez uma Copa Itália, no máximo. Pô, mas esse time da Lazio é bom, velho. É um time que já tem várias temporadas aí, fazendo boas campanhas na Série A. Eles têm 2 dos melhores jogadores do país, né? O Milinkovic-Savic e o Immobile. Pô, o Immobile tá em decadênciazinha, né? Ah, mas mesmo assim, mete gol, ainda mete gol. Pô, um dos melhores jogadores a da Lazio é o Felipe Anderson, pô. Sim, também. O Luiz Alberto também é outro que é muito bom.
A gente vai passar aí uns bons 2 meses vendo especulação do Milinkovic-Savic de novo. O próximo, então, a gente vai para a Liga Holandesa para falar do Arne Slot, campeão da Liga Holandesa com o Feyenoord. Foi muito bem. E na Europa League ele também foi uma vítima da Roma do Mourinho. O que tu acha do trabalho dele? Bom, né? Tem muito o que dizer. Campeão com o Feyenoord desde 2017, que os caras não eram campeões de Eredivisie. Aproveitou muito bem ali os destaques do time, como o Santiago Gimenez e o Koksu. O próximo, então, é o Van Nistelrooy. Porra, jogava bola esse cara, né, velho? Baita centroavante. Técnico do PSV, conseguiu montar um time interessante ali, fez o Gakpo jogar uma bola absurda, fez o Xavi Simons ser artilheiro do campeonato holandês. Ganharam a Copa da Holanda, né? Ganharam a Copa da Holanda pra cima do Ajax e acabaram conseguindo uma vaga direto pra Champions League também. O que tu acha do trabalho dele? Inclusive ele já anunciou que já saiu, né? Já foi embora. Foi embora. Pegou o beco, disse que não tá aguentando lá, os caras não estão dando suporte pra ele. Acho que foi um trabalho mediano do Van Nistelrooy, vai. Mediano? Por que não bom, cara? Não, pô, trabalho mediano. Um trabalho mediano quer dizer que é um trabalho ruim, quer dizer que é mediano, tá na média. Tu quer colocar em bom? O cara conseguiu vaga direta pra Champions League numa liga que só tem 2 vagas. Ganhou a Copa do país. Quem tá no bons é o campeão. Quem tá no bons é o campeão. E o bicho ganhou uma Copa da Holanda. Quer comparar com ele de Eredivisie? Então o trabalho dele é mediano. É isso que eu tô ouvindo, é isso? Mediano não é ruim, por que os caras desconsideram tanto mediano? Esculacho da porra com a palavra. Pô, tu acha que o trabalho dele é do mesmo nível do Amorim, então? Rubem Amorim, mesma prateleira? Não, de novo eu vou explicar a mesma coisa. Mesma prateleira. Não é porque tá na mesma tier list, não é porque tá no mesmo lugar que o trabalho é igual, pô. Por exemplo, ali, não quer dizer que o Mourinho tá com um trabalho do mesmo nível do Conceição porque tá na mesma tier list. Não quer dizer que sei lá, o De Zerbi tá com um trabalho no mesmo nível do Schmidt porque tá na mesma tier list. Ou que outro que vai tá ali vai estar no mesmo nível do Guardiola, pô. Próximo item aqui da lista, então, vamos falar do... Pode ser o Ancelotti, né? Ancelotão, Real Madrid, acabou conseguindo o quê? Ganhou a Copa do Rei pra cima do Osasuna. Na Liga Espanhola ficou 1 ponto atrás do pequeno time de Madrid, do outro, né? Do outro time lá, que é, né, aquele outro lá, que todo mundo sabe, né? Não, o Real Madrid foi vice-campeão da La Liga. O que eu falei? Você falou que ficou atrás. Não, ficou 1 ponto na frente daquele outro time de Madrid lá. E na Champions League acabou indo até as semifinais muito bem, né? Eliminando o Liverpool e o Chelsea com facilidade, só que caiu pro Citão sendo goleado. Como é que tava ali trabalhando Ancelotti? Lembrando, né? Aquele meu colega aí, o madridista aqui na Espanha, ele falou que Ancelotti tem que ir-se. Tem que ir embora. Tem que ir. Trabalho ruim, péssimo, tem que ser demitido. E pra mim o Ancelotti, o lugar dele é na seleção brasileira. Tá, e aqui na tier list? Sim, na tier list acho que mediano. Não conseguiu nem de longe competir pelo Campeonato Espanhol. Espancou os times medíocres de Chelsea e Liverpool, e quando pegou um time top, levou uma chapuletada na cara, então tem muito o que dizer. Então tá. O próximo trabalho é o do Xavi. Xavi caiu na Champions, na fase de grupos, caiu na Europa League e pro Manchester United, e depois foi na Copa do Rei que eles foram assassinados pelo Real Madrid? Na Copa do Rei perderam de 4-0 no jogo da volta. Só que na Liga parece que era de um mundo diferente, né? Na Liga eles encararam de uma maneira completamente distinta, foram campeões também com certa tranquilidade, parecia já desde a metade do ano que eles seriam campeões, uma defesa muito boa, a não ser que nessas últimas rodadas que os caras já estavam cagando e aí tomaram gol pra caraca aí, mas eles estavam com uma das melhores defesas da Europa, poderiam até tentar garantir o recorde de melhor defesa da história das ligas europeias, deixaram escapar isso aí, mas também era um pouco um Barcelona do Uno Acerismo, né? Uno Acerismo. Eu acho que foi um trabalho bom, mas podia ser melhor, especialmente pelas Copas. Foi muito mal na Champions, né? Caiu na fase de grupos, muito mal na Europa League, logo no primeiro confronto ali contra o Manchester United, eles acabaram sendo eliminados e tomaram a cacetada do Real Madrid na Copa do Rei. Então é um trabalho positivo pelo lado do Campeonato Espanhol, né? Conseguiram voltar a ser campeões, que não era desde 2019. Uma campanha muito boa, poderia ter sido até melhor. O Barcelona poderia ter feito a sua segunda melhor campanha na história da La Liga, né? Mas depois que eles asseguraram o título, realmente os caras cagaram para a competição. Mas nas outras, cara, muito, muito ruim. Beleza. O Arteta é um treinador que fez um trabalho muito bom, né, nessa temporada, quase levando o Arsenal ao título inglês, quando poucas pessoas imaginavam que ele poderia lutar dessa maneira. Apesar de que na Europa League caiu meio cedo pro Sporting aí,
Acho que é um trabalho excelente. Tá longe de bom, cara. O trabalho do Arteta é um dos melhores da temporada. E aí sim, galera pode passar 1000 anos chamando de pipocada, que era pra ter ganhado a Premier League. Pra mim não muda nada. Pra mim o trabalho do Arteta é um dos melhores dessa temporada inteira. Potencializou vários jogadores, vários desses caras do Arsenal que ninguém dava nada. Onde que você via lá no começo da temporada gente dizendo, não, mas o Saka é craque, o Martinelli é craque, o Odegaard é craque, essa galera toda é craque, ninguém chamava. Aí agora que os caras estão tudo voando na mão dele, é fácil falar. É fácil dizer que o Arsenal tinha que ganhar a Premier League, né? Pra mim não, pra mim o trabalho do Arteta é com certeza brilhante e com um pezinho ali, ó. A gente ainda vai decidir quem é que vai ser o terceiro que vai entrar ali, mas o Arteta é um dos candidatos, com certeza. Beleza, próximo o próximo item da lista é o Thomas Tuchel, que foi pro Bayern de Munique e quase jogou os 3 títulos na lata de lixo, só não jogou a Bundesliga porque o nosso querido Borussia Dortmund resolveu presentear os bávaros, né? Olha, eu acho que, cara, o Tuchel tentou destruir o clube, né? Isso que eu ia falar. Ele tentou mesmo, de verdade. Ele chegou, os caras caíram na Copa da Alemanha, caíram na Champions e quase perderam a Bundesliga. Tem muito o que dizer. Eu concordo que não é culpa dele necessariamente, né? Porque, pô, ele assumiu o time e faltando 2 meses pra temporada acabar, era pra fazer o quê? Mas, queira ou não queira, foi ruim. Vamos para o Gauthier. Não é o Goat, né, dos treinadores, mas o nome dele é Gauthier. O camarada, campeão da Ligue 1, sem empolgar ninguém, a ponto dos caras... ponto só na frente do lance, tá? Pois é, a ponto dos caras vaiarem ele ao final da temporada na festa, entre aspas, do título. Na Champions League foi eliminado com extrema facilidade para o Bayern de Munique. E na Copa da França caiu, acho que foi nas oitavas, né, pro Marseille. Então uma temporada muito ruim, creio eu, né? É bizarro. Ganhou a Ligue 1, muito ruim a temporada, péssima. É bem mediano, né? Não vou colocar, acho que não começa a gente colocar em tentou destruir o clube, porque ainda assim o trabalho dele foi melhor do que essa galera que tá ali embaixo, né? Bem melhor. Lamentável. Muito lamentável. Muito mal na eliminatória contra o Bayern de Munique. Não conseguiu passar em primeiro lugar no grupo da Champions. Não conseguiu ganhar a Copa da França, que inclusive é o único título que vai ficar faltando na carreira do Messi. E só venceu a Ligue 1 com 1 ponto de vantagem, competindo contra um time que tem um orçamento muito, muito, muito inferior ao PSG. Então, bem mediano para ruim. Por falar nisso, a gente pode justamente falar do Frank Heissa, né? Não é o Frank Rijkaard, tá? É o Frank Heissa. Ele que... Eu tava pesquisando um pouquinho sobre a história dele, é muito interessante, porque é ele o treinador que traz o Lan da segundona pra Ligue 1. E depois, na primeira divisão, ele já consegue 2 vezes terminar em 7º e agora termina em 2º, cara. A 1 ponto... Cara, 1 ponto do Paris. Numa realidade alternativa, o Lan foi campeão. Então, cara, muito interessante o trabalho desse cara que ele fez... Cara, tipo assim, o bicho fez milagre com o time que ele tem na mão, né? Se tu for campeão por causa daquele gol de falta do Messi, que deu uma vitória contra o Lille num jogo bem complicado. Se não, quem sabe. Mas o trabalho do Reis é brilhante, não tem muito o que dizer. Vamos lá, então... fala aí do Simeone pra gente. Mediano. Bem mediano. Conseguiu classificar o Atlético de Madrid para Champions de novo, né? 11ª temporada seguida classificando o Atlético de Madrid para Champions, mas caiu na fase de grupos da Champions de maneira tão ruim que não conseguiu nem se classificar para a Europa League, né? Eles ficaram em 4º lugar, então nem vaga para a Europa League o Atlético de Madrid conseguiu pegar. Na Copa do Rei fizeram uma eliminatória muito sólida contra o Real Madrid, mas foram eliminados na prorrogação, muito graças ao Vinícius Júnior, que naquele dia estava infernal. E na Liga não conseguiu brigar pelo título, mas acho que, sei lá, poderia ter sido melhor, mas infelizmente não chega a ser bom não, foi mediano. Beleza, então pra fechar tem que falar do trabalho do nosso querido Urs Fischer, técnico do Union Berlin. Ele é outro que tem uma trajetória semelhante ali do Frank Heissa, né? Ele pegou o time na 2ª divisão, subiu pra Bundesliga e aí, cara, ele tá escalando degraus, né? Conseguindo sempre um pouquinho a mais do que a temporada anterior. Primeiro levou o time pra Conference, o que já era uma coisa histórica pro Union Berlin. Depois levou o time pra Europa League e agora terminou a Bundesliga em 4º lugar, classificando o Union Berlin para a Champions League, um feito absolutamente histórico, sendo que também, durante metade da temporada, o Union Berlin até brincou ali de que talvez pudesse brigar pelo título da Bundesliga, não teve forças no final, né? Mas é um trabalho também, cara, assim, tu pegar um time nota 3 ali, nota 4 e fazer um trabalho nota 9, né? Na minha modesta opinião. Brilhante. Como eu te falar, primeira Champions da temporada do cara, primeira Champions da história do clube, né? Do Union Berlin.
É muito difícil brigar pela Bundesliga. A gente já falava isso várias vezes aqui, que não tinha condições de competir com o Bayern de Munique. Mas levando em conta todos os fatores, não tem muito o que dizer. Os melhores trabalhos da temporada. Beleza. Então, pra finalizar, a gente fecha aqui com o Unai Emery, pelo trabalho no Aston Villa, né? Obviamente, o camarada pegou o Aston Villa também numa situação paupérrima ali, brigando pra não cair, e conseguiu levar o Aston Villa pra competição europeia. Então, cara, é um trabalho brilhante. Os caras... ele transformou um time que tava muito mal, né? Transformou alguns jogadores ali. Pô, Douglas Luiz subiu muito na mão dele. O próprio Watkins, teve uns 2 meses ali que o Watkins fazia gol todo jogo. Impressionante mesmo. E pra mim, vamos ver o que o Yuri fala, né? Pra mim, trabalho brilhante também, pelo que ele conseguiu fazer numa liga dificílima como é a Premier League. É, brilhante, com certeza. Se não tivesse pegado o time tão tarde, né, poderia até ter se classificado para Champions, porque ele pega o Aston Villa, se eu não me engano, antes ou depois da Copa do Mundo, cara. Eu sei que já tinha uns bons meses de temporada, mas se ele tivesse pegado mais cedo, poderia ter até brigado por uma classificação na Champions. Infelizmente não deu tempo. Tem que ver como é que vai ser para a próxima temporada. Beleza? E pra terminar então, eu só queria te perguntar assim, como que o Emery tá em brilhantes e o Xabi Alonso tá em bons? Premier League. E quem que a gente bota no terceiro Masterclass aqui? Arteta. Tá, tu acha que o trabalho do Arteta é melhor que o trabalho do Inzaghi? Acho. Mas se o Inzaghi, eu falei, se a Inter ganhar a Champions, o Inzaghi é quem fica ali. Mas hoje, Arteta. Então tá, Dia as pessoas vão ver o que o Arteta fez nessa temporada, mas esse dia não é hoje. Então a gente ficou aqui tentando destruir o clube. Lampard, Conte, Potter e Tuchel. Medianos: Amorim, Klopp, Terzic, Allegri, Sarri, Nistelrooy, Ancelotti, Gaultier e Simeone. Bons, mas poderiam ser melhor. Conceição, Ten Hag, Mourinho, Mendilibar, Nagelsmann, Alonso, Pioli, Slot e Xavi. Brilhantes: Schmidt, De Zerbi, Howie, né? Inzaghi, Raissa, Fischer e Emery. E Masterclass: Guardiola, Spalletti e Arteta.